Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Arena CBN. Com Antônio Lupi. Vamos lá, 4 horas e 5 minutos, estamos ao vivo, hein? Pra você que achou que não teria o Arena CBN nesse feriadão de sexta-feira, Dia Internacional do Trabalho, né? É isso mesmo, Dia do Trabalhador, da trabalhadora. Opa, que alegria, hein? Nós estamos aqui trabalhando para levar até você, ouvinte da Central Brasileira de Notícias, todas as informações do esporte, mas de uma forma bem diferente, tá certo? 4 horas e 5 minutos. Hoje estou ao lado de poucos amigos, né? Porque feriado, né, meu caro Fábio Scheibe? Zé Neves muita gente Carlão vai embora. Também. Carlão virou a madrugada ontem, de ontem pra hoje. Tomando um belo de um vinho, né? E agora tá lá na piscininha, velho. E tá todo danado de musculatura, hein? Ele falou que tava voando, que não sei o quê, falou que ia ter um torneio de futebol. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Né, depois. E aí depois a gente fica criando expectativa, cara. Exatamente. E hoje, quem está aqui conosco, nós tivemos que sair à caça de pessoas para fazer o Arena CBN e encontramos apenas Júlio Nascimento, que está aqui. Grande Júlio Nascimento, hein, Júlio? Boa tarde, obrigado, viu, pela companhia. Tava indo embora, peguei ele na catraca, viu, Pegou, Fábio eu Scheibe? vi, cara. Na vida é mais sobre não a quantidade de amigos que você tem, mas o quanto eles são verdadeiros. Exatamente. Então, às vezes você tem poucos amigos, mas verdadeiros. Exatamente. E aliás, hoje a gente também chamou o Júlio pra falar de Corinthians, né? Porque ontem o Timão deu show na Neoquímica Arena. Show. Aliás, o Boca, você conhece o Boca? O Boca é o Jefão. Juniors. O Boca é o Jefão, cinegrafista aqui da IPTV. O Boca, ele é torcedor apaixonado do Corinthians. E ele ontem mandou uma mensagem assim pro Guariz. Ó, Guariz, é o seguinte, hein? Se o Palmeiras precisar de ponto, chama o Coringão que nós estamos sobrando na Libertadores. Fala no brasileiro a mesma coisa também pra ele, velho. Eu acho que o Jefão é um cara que ele precisava vir aqui no Arena. Ele precisava. Ele e Guariz, Eu acho que ele é um dos corintianos mais chatos que eu conheço. Não, ele é muito chato. Ele é muito... Não, mas sim, é muito chato. E ele, assim, ele é corajoso também. Porque ele provoca os palmeirenses... Porque existem palmeirenses na firma que não aparecem no ar, seja na rádio, na TV... que a gente não mexe, sabe? Sim. Você fala, não, deixa quietinho lá. Você sabe que o cara estoura, né? Ele vai atrás. Ele vai atrás. E isso é muito do cara que é chato, né? O cara que é chato. Ele fala Desagradável, assim, ó, né? Ele queria falar com o Guariz ontem no restaurante. Falei, Jafão, depois você fala, cara. Depois você fala. Ó o Libêncio aí, ó. Pô, esse Marco Guariz Olha aqui só, hein? Libêncio é vascaíno, hein? Tá passando aqui. Flamengo e Vasco, né? Tem 3x0 Vasco ontem contra o Olímpia também. Pega moral pro clássico. Né? Olímpia hoje tem um belo de um termas, né? Um parque aquático, né? É verdade. Foi contra o time da galera? Não, foi o Olímpia que foi campeão da Libertadores já 3 vezes, vezes, né? A última vez contra o São Caetano em 2002, no Pacaembu. Olímpia, time paraguaio. E jogou ontem contra o Vasco na Sul-Americana, perdeu de 3x0 em San Januário. Boa, 4 horas e 8 minutos. É o seguinte, hein? Não tem ninguém ouvindo a gente. Por Lógico isso, que não tem ninguém. Claro que não tem ninguém. Nem precisa ligar o WhatsApp. Não, eu nem vou pegar o WhatsApp, até porque o Guarizo também, mais uma vez, desativou aqui o modo do Wi-Fi da empresa. Não tem absolutamente ninguém ouvindo a gente. Por favor, põe na Federação Paulista aqui pra mim, que a Inter de Bebedouro tá jogando agora. Lá, cara. E eu preciso acompanhar o jogo. Não tem ninguém ouvindo a gente, mas antes de não ler nenhuma mensagem, porque ninguém vai falar com a gente hoje, no 991869070, 991869070, eu quero aqui nesse dia 1º de maio desejar aí os parabéns para toda a classe que trabalha, a classe, né, que está trabalhando, mas a gente sabe que é muito difícil, viu, Júlio? Tem muita gente que está buscando um lugar no mercado de trabalho e encontra dificuldades, cara. E a gente precisa tomar cuidado, precisa ter mais atenção com aqueles que estão passando por necessidade
que precisam trabalhar, Fábio Scheib. Todo Tem mundo muita precisa gente que trabalhar, não tá conseguindo trabalho, cara. E acho que é muito importante destacar. Não importa se você assim, né? trabalha. Não importa se você trabalha com a profissão X, com a profissão Y. Nós precisamos valorizar o trabalho. E nós temos, pelo menos eu, né, Júlio, Fábio Scheib, de trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Muito É bom. verdade, o prazer, né? É o prazer Prazer. em trabalhar com aquilo que a gente gosta. Mas eu, por exemplo, Recebi de uma bolada aqui ainda, né? na Eduardo CBN. Rodrigues Obolacha é um dos melhores operadores e trabalha com um sorriso no rosto, né, Bolacha? Estampado no rosto. Depende do dia. Depende do dia. Quando a mesa trava, É, ele não gosta. nossa. Mas quando a mesa funciona, Olha lá, Lupinho. aí ele estádio, fica ó. animado. Tá bonitinho o estádio, olha, tá cara. lotado, hein? Não, mas tá bonitinho, ó, bem pintado, ó. E hoje, Vários então, se patrocínios. tiver alguém ouvindo a gente no 991869070, pode mandar aí a profissão, o que faz da vida, se é feliz, se não é feliz. Vamos compartilhar isso hoje, pode ser? Claro. Pode será ser. pra- Aliás, Tá bom. curiosamente, iremos ao 1º de maio, né? Domingo. Verdade! Primeiro de maio, 1º olha de só. maio. Uma coincidência. Nós estaremos no estádio 1º de maio no dia 3, né? Dia 3 de maio. 3 de maio, com um certo atraso. Mas vamos trabalhar, Com um olha aí. delayzinho, né? No domingo. No domingo, Então, verdade. nada mais simbólico. Aliás, Júlio, como é que vai funcionar? Você que vai transmitir a macaca... Faz tempo que a macaca não passa na tela da IPTV, hein? desde 2022, o Derby 203. 0x0, Guarani Ponte no Brinco. Que o Richard... Ah, no brinco. Foi o último jogo transmitido na tela da IPTV. Oswaldinho que transmitiu? Sim, Oswaldo. Oswaldo Luiz. Lembra a equipe que fez ou não? Eu tô tentando puxar. Não tá, né? Eu vi que você parou no Oswaldo. E eu, Cara, será... eu acho que não- Biano, será que tava? consegue, Caio né? Maciel? Eu Não, o acho Caio que já Biano- tava em São acho que Paulo. O Caio já tava Não na Globo consegue, São Paulo já. Piano, certeza. Eu acho que o Biano tava. Renato Leal, comentarista? Não, né? Renato já tinha saído não, já, acho. Não sei. Enfim, mas foi a última transmissão, foi 2023. Foi a última transmissão, exatamente. 22. Série B, 2022. 2022. Série B do Campeonato Brasileiro, sexta rodada. Foi em maio de 22. E agora, domingão, teremos na tela da IPTV Futebol na Globo com São Bernardo e Ponte Preta. Ao mesmo tempo, teremos aqui na CBN, né? Então, os ouvintes que optarem pelo som do rádio, Qual a escalação da diminui IPTV? lá na casinha na TV e vem no Ziriguindum no rádio. Então, Qual a tem escalação da a IPTV? dupla opção. Júlio Nascimento, Tá. na narração. Passa. Eliel Almeida, Vixe. nos comentários. Será que ele vai vir mesmo fazer o jogo ou não? Espero que sim, né? Será que ele vai no estádio? Ele esqueceu. Alguém avisou ele? Que tem Eu não jogo? avisei ninguém, não. Ele não vem de sexta no Arena, você acha que vai trabalhar domingo lá no Diego 1º de maio? Alves nas reportagens. Esse é o time da TV, né? E aí na rádio. Na rádio é eu, Antônio. Não, Augusto. começa pelo narrador. Ah, É narrador, comentarista, repórter. E aí o plantão. É o Cabela narra. O Carlos Carlão. Eduardo de Freitas comentando. Perguntou se podia levar bandeira. Eu falei que não, né? Aliás, indicações de restaurante lá? Dá tempo ou não? De Dá reunir a tempo. trupe? Ah, passa pro São Paulo, né? Passa pro São Paulo. Então. Não, lugar mas bom deve- pra gente almoçar lá, todo em mundo. São Paulo, você tá falando? Não, Mas o Eliel vai. São o Eliel, Bernardo, o cara. Eliel, ele tem Tem que, São tem que Bernardo, lugar bom? achar... Perto do Deve estádio? ter, eu não conheço muito Não, mas bem o esse Eliel, Bernardo. pra aceitar essa barca aí, ele tem que aceitar um come à vontade ali por R$19,90, viu? Se passar disso, ele já não vai. É igual. Não dá. Ô, você esqueceu de alguém, cara, na TV. O cara do show do intervalo. O show do intervalo, O show do na intervalo. voz de Rafael Ângelo Pio. Rafael Ângelo Pio. Olha, tem gol do Anápolis. Anápolis. E eu estou Agora, Anápolis. a gente ia chegar em você, Num Chay. cenário que cai a Esquecemos o transmissão. plantão da TV. No cenário que cai a transmissão lá, o sinal. Rafael Pio Corta pra assume. Rafael Pio. Aí, sabe o que eu fico com medo? Rafael Pio, show do intervalo, Rafael Pio já arranca uma viola e já começa a cantar um Deu Pane. É, Nosso amor tem que avisar que show, deu é pane. show do intervalo, mas é futebol. É futebol, Não é tem que música. passar os gols da rodada. Ah lá, o Rafael Pio tá ouvindo a gente, ó. O que ele falou? Ele falou que aprendeu com o Guarizo. Boa, Guarizão já fez muito também disso. E o Fábio Scheib vai comandar, vai estar aqui no Central da Bola. Cabela, então. no Narração jogo. de Carlos Cabela. Carlos Cabela, Carlão de Comentário Freitas. de Carlos Eduardo. Eu nas reportagem reportagens de Antônio Augusto. e Fábio Scheib no Central da Bola. Fábio Prado no comentário. Fábio Prado, É exatamente. isso aí. Ó, é o seguinte, hein? Se você acha que não tem bola rolando no 1º de maio, você está enganado, porque lá na Arena Sócrates Estamato, a Inter de Bebedouro está apenas de forma protocolar entrando em campo para garantir o acesso contra o São Carlos. O primeiro jogo foi 3-1 pro Lobo, lá em São Carlos. Então, se a Inter perder de 2-0, mesmo assim ela sobe. Ah, então tem que tomar de 3 pra 3, terminar. Então tá exatamente. classificado, nem Ai, precisa meu ter. Deus, quase um gol do São Carlos, hein? Mas falando sério, tá bonito o estádio, hein? Tá bonito. pintado, tá com...
Legal, na administração do seu amigo, né? Do presidente, Thiago, né? O Thiago. O Thiagão, grande Thiagão, que mora aqui em Campinas, inclusive, mas é ele o presidente da Internacional de Bebedouro. Hoje também é dia da literatura brasileira, hein? 1º de maio, além do dia do trabalho, dia da literatura brasileira, e hoje começa o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo, Fábio Scheib? É prevenção... Do quê? É do... Não é do suicídio, não, né? Não consegue, né? Suicídio é em setembro, né? Não. Mas... É segurança pode- no trânsito. Mas pode repetir cor? Exatamente. Pode repetir cor? Ah, Por pode, exemplo, né? É que é setembro Novembro amarelo. azul. É setembro amarelo, né? Também. Na verdade, são Setembro 3 amarelo, cores no mês de maio. Ó, outubro rosa. O maio amarelo, que é a segurança no trânsito. O maio cinza, que é do câncer no cérebro também. Pessoal que sofre também dessa situação tem aí o mês de maio. Maio laranja, que é exploração e abuso sexual infantil também. E o maio roxo, doenças inflamatórias intestinais. Ou seja, são 4 cores aí no mês de maio. E claro que durante o mês a gente vai falando muito sobre esses temas, tá certo? Porque o Arena é assim, é esporte, mas também é muito aprendizado. E hoje é aniversário, sabe de quem? De quem? Muniz Freire, Que clube é isso? tradicional do futebol brasileiro, que é? completa 96 anos, hein? Caramba, foi adversário do Cândido Motense. Foi adversário do Cândido Motense. Da onde que é, Júlio? Você que sabe tudo, o Muniz Freire. Muniz Freire. Tem Nossa. nome, isso daí tem nome de Santa Catarina. O não mascote Eu é acho- o eu Águia, acho que é é mais Águia. Centro-Oeste, não tem, cara? Centro-Oeste, não? tem? Sei, cara. Nunca ouvi falar Bom, desse vocês não sabem, pelo visto, Não Muniz consegue, Freire não consegue, é né? da cidade de Muniz Freire, no Espírito Santo. Olha 96 anos. Hoje também é aniversário do Parnaíba. Parnaíba Esporte Clube. Parnaíba é de... O apelido é o Tubarão, hein? Ah, não é São Paulo? É Não é Espírito Santo Santana também. de Parnaíba? Não. É da cidade de Parnaíba, no Piauí. É, meu Piauí. amigo. Hoje também é aniversário do Novo Hamburgo. Ah, o Novo Hamburgo é o Rio último Grande. campeão gaúcho, tirando o Grêmio Internacional Se do quiser interior. saber quem sou. 2017. 115 anos, hein? Olha Hoje pra o Novo céu Hamburgo. azul. A Ponte jogou lá uma vez, lembra que foi soltar o hino? Soltaram um Ah, funk foi lá, né? Foi lá, eu tava lá. Mas sexta-feira aconteceu a mesma coisa na Ponte Preta, né? Soltaram Menos é mais. o menos é mais. E hoje é aniversário do Lokomotiv Zagreb, Legal. da Croácia. Nossa, eu não sei falar o estádio dele aqui não. E hoje também é aniversário do Auto Esporte, hein? Auto Esporte de Teresina, do Auto Piauí, Esporte é completa programa da Globo, 75 PTV. anos. Hoje é aniversário do Confiança, que joga com a Inter de Limeira, hein? Sergipe, amanhã às 19 horas, bola rolando. Nossa, tem um monte de time que faz aniversário hoje, na verdade. O Operário. Gol. Operário. Ai, olha o gol que o cara perdeu. Operário cara. Ferroviário também faz hoje. O Flamengo, hein? Ah, aliás, a gente aprendeu, né? Flamengo de Arco Verde. E Casa. Estudantes E casa também. sumiu, hein? Olha lá, Lupio, que o cara perdeu. É o Cadu Baroni. Olha lá, olha lá. Não pode perder um gol desse, hein? Bom, é o seguinte, 991869070, Olha. vamos falar do Corinthians. Nós estamos no rádio, Chaib, não tem como falar. Olha, o cara no rádio não tem como ver o gol, cara. Que jogo é esse daí mesmo? Agora ele aprende. Inter de Bebedouro e Grêmio São São Carlense. Bom, é o seguinte, Eduardo Rodrigues está na central técnica, hoje não temos ninguém no streaming, a Samela tá de folga, o Pio tá de home office e o Arena tá no ar. Arena CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir
turismo de experiência, a paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Valgroup e Altaia. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azul, o seu futuro mora nos detalhes. O agro conta com soluções modernas para aumentar a produtividade e eficiência. No plantio da cana-de-açúcar, por exemplo, já tem um monitoramento digital e máquinas que reduzem perdas na colheita. No dia a dia, é na agricultura de precisão, com drones, GPS e softwares especializados, que é possível identificar falhas, controlar pragas e aplicar insumos com maior efetividade. E para driblar as estradas de terra e terrenos irregulares, entram as mais modernas caminhonetes, com melhor tração e resistência. É o agro ainda mais conectado. Essas soluções você encontra na AgriShow 2026, em Ribeirão Preto. Mitsubishi All New Triton com condições imperdíveis na AgriShow. Aproveite! Atenção para a Rota da Cultura. Começa no dia 25 de abril mais uma edição do Flipossos, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O evento reúne grandes autores do Brasil e do mundo e conta com a Vila Literária, com mais de 40 editoras. Vá até 3 de maio ao Parque José Afonso Junqueira, acesse flipossos.com e programe seu roteiro cultural. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Valgroup e Altaia. O Vôlei Renata garantiu vaga na decisão da Superliga pelo 3º ano consecutivo. Campinas está na decisão! A Superliga já tem um finalista! E esse finalista é o Vôlei Renata Campinas! A equipe de Campinas eliminou o Praia Clube e agora tem tudo para coroar uma temporada que até agora tem sido perfeita. O Vôlei Renata conquistou o Campeonato Paulista, a Copa Brasil e o Sul-Americano. E agora tem como principal objetivo a conquista do principal campeonato de vôlei do Brasil. A decisão acontece no dia 10 de maio, no ginásio do Ibirapuera. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Arena CBN. Quatro horas e 22 minutos, não tem ninguém ouvindo a gente, então vamos tocando aqui o Arena lógico. CBN. Ah, parece que eu destravei aqui, ó, mas 2 mensagens só. Tem uma casa de sucos. Casa de sucos? O Paulo, uma casa de sucos pequena. Uma casa de sucos. Tem que açaí. Isso, você gosta de vitamina? Delícia. Eu gosto de vitamina, aquela que tem aquele mamão, aí Com põe leite, com leite, delícia. exatamente. Tem uma casa de sucos, já trabalhei hoje só um pouco por causa do feriado, o movimento é fraco. Agora estou aguardando minha esposa sair do hospital, que ela trabalha, ela é fisioterapeuta. Opa, aí sim, hein? Quem que é? É o Paulo Ribeiro. O Paulo já fez a dele, já trabalhou e agora tá esperando. Tem que esperar a mulher. A mulher, pra quem sabe curtir um feriado, né? Fábio Scheib, você que é um cara romântico, onde você indica pro nosso amigo, qual que é o nome dele? Paulo, e a esposa dele, fisioterapeuta, que vai sair agora do trabalho, 4h23, um programa legal para um feriado de sexta-feira. Ah, legal, Joaquim Egídio ali perto de Souza também, no final da tarde, pegar um pôr do sol. Tinha aquele observatório das cabras, não sei se tem ainda aberto ao público ali, muito bonito. Tem uns restaurantes gostosos em Joaquim Egídio também, né? Aqueles bares ali também, naquelas temáticos, ruas, né? Com paralelepípedo, é muito gostoso lá, vendo as estrelas. Então, uma dica... O friozinho também, né? O friozinho no final da tarde começa a ficar frio lá. Tá. É uma delícia o ambiente por lá, você não gosta, cara? Não, eu
adoro, mas é uma dica pra você passar pro nosso ouvinte, então, né? passei. Então, Joaquim Egídio, fim de tarde. Eu acho muito bom. Porque se quer uma coisa mais perto, assim, fica muito legal de ir lá, né, cara? Tá. Você O não ticket acha, Julio? médio de um... Faz tempo que eu não vou, mas tá no preço que tá nos outras coisas. R$390, assim. Não, será? Tudo isso? Será que divide Pra em tomar duas vezes? Pra tomar um aperol? Você gosta de aperol? Legal. Você gosta, Chaibe? Legal, pô, perolzinho. Já tomei algumas vezes, é gostoso, cara. Boa. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, o Renato Léo já tinha saído em 2022. Ó, o William Cabelo tá aqui. Ih, ó o Cabelo aí, cara. Tá Quem era o 0x0. comentarista, Eu não sei. Pergunta pra ele, vai saber. Ô, Cabelo, quem que era a equipe? Você lembra? Manda aqui. Fica quieto. O Salatiel. Como não? Tô ouvindo aqui ligadinho em vocês. Alô, Salatiel de Campinas. Cruel. Aliás. Clever no gol ali, não, né? Aliás, não, é o Jarro. É o goleiro da Inter de Bebedouro. Ele tá fazendo cera já, 20 tá fazendo minutos. cera, mas claro, tamo na frente. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Manda. Quem tá na nossa escuta lá em Itu, preparando já o programa da noite, é Renato Alves, viu? Renato Alves é lá da Rádio Cidade FM de Itu. Grande Renatão, gente Esteve boa. comigo ontem lá em Araraquara também, grande repórter, a voz de Itu, na verdade. Renato Alves tá curtindo aqui também, tá dando risada com você, Lupi. Ô, Renatão, o Renato que uma vez salvou a gente lá, porque nós não levamos a fonte do microfone do 220, levamos só a 110, lá 220. 220. E aí o Renato falou assim, fique calmo, Lupi. Ele é muito Eu gente tenho boa. uma fonte. Aí foi sucesso. Hoje é dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Desejo uma abençoada à equipe CBN Campinas e aos ouvintes que estão neste momento trabalhando. E nós que estamos ouvindo é o Padre Marcelo da paróquia São João Paulo II, lá em Dayatuba. Ô, Padre Marcelo, sua bênção, viu? Amém. Obrigado pela audiência, obrigado aí pela informação. Tamo junto, Padre. O dia que tiver quermesse, você avisa, hein? Porque eu adoro uma quermesse. Tá chegando agora a época de festa junina. Junho, né? É gostoso, hein? Boa tarde, pessoal do Arena. Estou na escuta, como sempre. Parabéns para vocês, trabalhadores do rádio, que leva emoção e notícia. É o Wagner de Hortolândia. Ele também estava de manhã ligado no CBN Esportes, sob o comando do Júlio Nascimento. Derivaldo Souza tá na área. Estou ouvindo aqui no Parque das Universidades. Derivaldo Souza. Valeu, Derivaldo, que é jardineiro, hein? Ele deixa ali as plantinhas bonitas, também, né? É corredor. O Marcelo tá aqui, como assim? Como assim o quê, Marcelo? Tamo aqui na área, brother. Bom dia, meus prezados amigos. Ei, brother. Essa pergunta é pra você, Júlio. Pois não, vamos lá. Quais as chances do Peixe na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil? É o Milton de Montemor. Na Copa Sul-Americana, 37%. 37%. Já na Copa do Brasil, 34,5%. 34,5%. O Brasil é mais difícil. Mais difícil do que a Sul-Americana. Ficou no empate em 0x0 com o Coxa. Vai jogar lá no Couto Pereira. Então... Nossa, você ainda tá com 37,5%. Tá alto, né? Acho que tá alto. Mas é porque você tem ainda no Santos a expectativa de um time que vai melhorar, né? Por exemplo, esse último jogo do Santos eu já gostei mais da atuação do Santos. Apesar da vitória não ter vindo, eu acho que o trio Neymar, Roleiser e Gabigol funcionou mais. Tá. Então acho que a gente já tem uma ideia de como o time vai ser montado daqui pra frente. Eu acho que o trio não será mexido e a partir de agora você começa a mexer nas outras peças, principalmente defensivamente falando, né? Porque acho que o Santos precisa melhorar muito a parte defensiva, né? Falando e agora em Santos... oficial, viu? O Neymar não vai pra não partida vai? de amanhã. Cortado? Contra o Palmeiras. Nem pro banco? Nem pro banco. Era esperado. Ele não foi relacionado. Porque falaram que ele ia pro banco, né? Que ele poderia ficar ali pra caso desse algum problema. Não foi relacionado, foi opção do Peixe pra preservá-lo, né? Pelo gramado sintético. Cara, hoje Deve ter Barreal no lugar de Neymar. Aí é complicado. Aí não dá, né? Eu tava vendo hoje em vídeos aleatórios, Inter e Santos na Libertadores 2012. É aquele jogo. O Neymar faz aquele golaço na Vila. Exatamente, faz um golaço na Vila Belmiro. Cara, era outra rotação de jogo, né? Do Neymar. Sim. Era uma coisa muito bizarra, cara. Mas muito bizarra. Algo, ô Júlio, por exemplo, quando você começou a narrar lá no futebol interior, por 2011. exemplo, você tinha um pique diferente do que você tem hoje. Sim. Mas pro Júlio foi evoluindo. Eu acho Neymar que... Ele evoluiu também. Ele saiu do Santos, ele foi pro Barcelona. Sim, mas ele agora foi tá numa... pro PSG. Mas não que o Júlio... Aí, claro que entra a diferença das profissões. O Júlio, ele tá cuidando da garganta, ele sabe que ele ainda tem muito chão pela frente. O jogador de futebol tem a carreira mais curta. E o Neymar, ele não se cuidou. Aí entra a questão fora de campo pra chegar aos 34, 35 anos pra ter um caldinho a mais. Eu acho que o que faltou pro Neymar, claro que é muito... A gente aqui tá dizendo o que faltou pro Neymar, né? Até é engraçado dizer isso. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele teve uma transição de posição
que beneficiou muito ele, assim como o Messi teve. Sim. Né, o Cristiano Ronaldo começou como ponta direita no Sporting, virou ponta esquerda no Manchester. No Real Madrid chegou como ponta esquerda, foi centralizando, até virar centroavante. Hoje ele é um cara assim... Fazedor de gols. Fazedor de gols, não tem tanta participação no jogo. Acho que faltou pro Neymar o entendimento de função dele, até porque o tipo físico dele hoje não aguenta ser aquele jogador que carrega, dribla todo mundo. Não dá mais. Se por um lado o Neymar foi vetado, o Gabigol está confirmado para o duelo de amanhã. E com essa ausência de amanhã de Neymar, até a convocação de Ancelotti, Neymar terá mais 4 partidas. Dá tempo. Eu acho que ele vai fazer as 4. Recoleta na Sul-Americana, semana que vem, fora de casa. Contra o Bragantino, jogando em casa pelo Brasileirão. Pelo Curitiba fora, jogando pela Copa do Brasil. E com o Curitiba também jogando no Brasileirão em casa. Opa, mas será que a ausência do Palmeiras se fosse naquele programa de 0 a 10, sequência 10, hein? Então, assim, ó. Eu acho que dá pra ele fazer os 4 jogos, cara. Não, tranquilo. E eu vou falar uma coisa aqui. Ele só não joga contra o Palmeiras, não é nem por conta da questão física, é por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Só. Porque se fosse grama natural, ele jogaria também contra o Palmeiras. Certeza. Aliás, Santos e Palmeiras e Santos amanhã, 6h30 da noite. Aliás, Fábio Chaves, já que é muito... Fica numa diferença gigante fazer um cara a cara de Palmeiras e Santos. Hoje é impossível fazer um cara a cara de Palmeiras e Santos. Porém, eu resgatei hoje, nesse dia, o jogador misterioso. Duvido, o Júlio vai encontrar dificuldades. Mas não tem ninguém ouvindo. Não tem ninguém ouvindo, mas eu vou jogar aqui, quem quiser participar, mas essa é pra você. Vamos lá. Essa é pra você. Jogou no Palmeiras e no Santos. É verdade. Só que eu vou dar poucas dicas. Poucas dicas, tá? Poucas dicas. Vamos lá. Além de Palmeiras e Santos, eu vou pegar só mais um time que ele passou. É só essa dica? Não vou passar a posição e nada. Nossa. Aí agora você vai ter que... Não, você vai ter que ser... Tá bom, a cabeça vai ter que funcionar. Vamos. Jogador misterioso, atenção pra você que não tá ouvindo a Arena, mas que se quiser participar, passou por acaso aí no 99,1, tem esse quadro gostoso e é um quadro que o pessoal tem muito preconceito, tá? Que é o jogador misterioso. Tem mais vinheta, nada? Não, tiraram a vinheta, desinstalaram. Vamos lá. Esse jogador misterioso passou por Palmeiras, passou pelo Santos e passou também pela Catando Vence. Agora você vai colocar a tua cabeça pra funcionar. Pode ir disparando o nome. Se você vem de... Passou por Guarani Ponte, matava já. Não. Que é o Brás. Catando Vence, tá bom? Tá bom. Catando Vence. Catando Vence jogou a última vez no Paulistão, acho que foi em 2010, 2011, cara. Catando Vence, que é o time da bruxa. É. De Catanduva. Não é esse time do Catanduva do Padre, não. Do Padre, não. É outro. Jogador misterioso, passou por Palmeiras, passou por Santos e passou pela Catando Vence. Você pode ficar à vontade. Se você lembrar, você pode falar. Já sei. Alemão. Errado. É o alemão. Não é o alemão. Alemão jogou no Catando Vence. Alemão? Mas não é o alemão. Jogou no Palmeiras? Jogou no Palmeiras. Não é o alemão. Não, alemão aqui de Valinhos? Atacante? Vamos ver. Não é o alemão. Não é o alemão. Eu sabia que o alemão jogou no Palmeiras. Não é o alemão. Bom, ô Júlio, aproveitando o ensejo, já que o Fábio Chaves agora vai ter um exercício pra fazer aí de quebra-cabeça, o que você achou do Coringão ontem contra o Peñarol? Fernando Diniz, 7 jogos, não sofreu nenhum gol e o Corinthians praticamente lá nas oitavas de final da Libertadores da América. Surpreendente, né, o começo do Diniz no Corinthians. Se a gente falasse assim, pra qualquer torcedor, ó, o começo de Libertadores vai ser da seguinte forma: 3 jogos, 3 vitórias, 6 gols marcados, nenhum sofrido. Aí nenhum torcedor acreditaria, né? Por conta aí do retrospecto que o Corinthians tem em Libertadores da América. É um começo muito surpreendente e muito positivo pro Diniz. Acho que essa lua de mel faz muito bem, porque injeta confiança. Acho que o Diniz consegue também mostrar que ele é um técnico muitas vezes subestimado por conta desse folclore com o Diniz. Mas não foi ele que construiu isso? Não, acho que mais a imprensa, cara. Porque assim, eu acho que o Osasco Audax do Diniz 2016 era um Audax que jogava muito diferente do que os outros times do Diniz jogavam. Que é aquela coisa do goleiro, do volante que vira lateral, do ponta que vira meia. Nos outros times, acho que não tinha muito disso, né? Agora... A gente vai discutir daqui a pouco do repórter CBN, Fernando Diniz. Júlio falou que foi colocado como um técnico folclórico pela imprensa. A gente volta já para debater este tema gostoso aqui no Arena CBN. Ao vivo, hein? 4h33. Repórter CBN.
Sexta-feira, 1º de maio de 2026. O governo vai lançar na segunda-feira o programa de renegociação de dívidas. No pronunciamento sobre o Dia do Trabalhador, o presidente Lula disse que o novo Desenrola Brasil vai permitir a troca de dívidas em atraso no cartão de crédito, no cheque especial, no crédito pessoal e no FIES por um contrato mais barato. O governo vai liberar o uso de até 20% do saldo do FGTS. Quem aderir ao programa ficará bloqueado nas plataformas de bets por um ano. A Petrobras anunciou um aumento de 18% no preço médio de venda de querosene de aviação para as distribuidoras a partir desta sexta-feira. Em nota, a estatal mencionou um contexto excepcional causado por questões geopolíticas. A elevação corresponde a um acréscimo de R$1 por litro em relação ao preço do mês anterior. Segundo o comunicado, a companhia manterá para o mercado a opção de parcelamento de parte do reajuste em 6 vezes, com a primeira parcela a ser paga em julho. Moradores de uma cidade portuária da Rússia não podem beber água da torneira. A restrição decorre de um ataque contra uma refinaria de petróleo que fica na região. A área está sujeita a estado de emergência desde terça-feira. Naquele dia, a ofensiva ucraniana com drones, a terceira no mês, provocou um incêndio de grandes proporções na instalação russa. O ataque interrompeu a produção na refinaria e liberou manchas de óleo nas águas da costa do Mar Negro. Uma autoridade local disse que o fogo foi extinto, mas as praias, o ar e o curso d'água continuam poluídos. A população foi orientada a permanecer em casa. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 36 minutos, Mário Quintino, chegando aqui no Arena CBN com as informações do trânsito desta sexta-feira. Mário, boa tarde. Todo mundo que nos acompanha, a situação bastante tranquila nas rodovias da região de Campinas. O nosso ouvinte que segue pela rodovia Dom Pedro encontra boas condições para acessar a rodovia Anhanguera e também no sentido contrário para seguir em direção de Atibaia e Jacareí. A movimentação é um pouco maior na região da Praça de Pedágio de Itatiba, mas por enquanto segue sem problemas. Na região de Atibaia, mais cedo tinha lentidão na rodovia Fernão Dias, principalmente para quem seguia no sentido Minas Gerais, mas agora pista também já liberada, segue sem problemas lá pela região. No sistema Anhanguera Bandeirantes, o nosso ouvinte também encontra boas condições nas duas rodovias, tanto na chegada à capital paulista, quanto para quem vai em direção do interior. Ao longo do dia, a movimentação inclusive foi maior para quem seguia em direção do interior, mas agora pistas já liberadas, inclusive no trecho de Jundiaí, onde tinha uma movimentação maior também um pouco mais cedo. Falando ainda para quem utiliza a SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, boas condições na região de Americana. Em Piracicaba ainda tem interdições parciais na região do Santa Terezinha, à altura do quilômetro 170, atenção principalmente para quem vai em direção de São Pedro, que a movimentação é um pouco maior nesse sentido da rodovia. No sentido do centro de Piracicaba, segue sem problemas em toda extensão. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN. 5 do 5 do Dia das Mães do Mercado Livre. Até 70% off e até 21 vezes sem juros no Mercado Pago. Acesse agora o app e aproveite. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente
imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Valgroup e Altaia. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Arena CBN. São 4 horas e 39 minutos. O Arena tá de volta aqui na CBN Campinas. Feriado 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Mas nós estamos aqui, ó, 4h40, hein? 4h47. 8, 9 segundos ao vivo, é isso mesmo, Eduardo Rodrigues ou Bolacha. É o seguinte, hein, tem clássico São Paulo nada, tem Palmeiras e Santos e o Fábio Scheibe não consegue descobrir quem é o jogador misterioso, hein. Ó, o Roque, vou pra cá. Será que é o Vitor Roque? Não, fala pros ouvintes me ajudarem. Não, mandaram aqui, ó, o jogador secreto é o Marcos Assunção. Marcos Assunção não era aqui, Rio Branco. Roque! É, tá com Não é o Marcos Assunção. O Kid Bengala. Quem que é esse aqui que mandou mensagem? Leandro Barreto. Ele falou que é o Ricardo Goulart, lá de Engenheiro Coelho. É um bom palpite, mas não é. O Goulart não jogou na Catanduvense. Um cara que nasceu na cidade, mas não sei se passou pela Catanduvense. Quem que é? Teve vaquinha feita pelo Palmeiras para contratá-lo. Wesley? Não é. Não é o Wesley. Esse daí foi a ajuda do meu amigo Marco Guarizo, viu? Não é o Wesley. O Cabelo falou que é o Sérgio Fraldinha. Serginho Fraldinha. Mas não é o Serginho Fraldinha. Foi trocado pelo César Sampaio. Ele foi trocado pelo César Sampaio em 1990. Sério? É. César Sampaio que trabalha no Santos, né? É auxiliar do auxiliar Cuca? do Cuca. Boa tarde, meninos. Lupe, é impressão minha ou você nunca tira folga? Sandra de Campinas. Eita. Olha, Sandra, entramos num assunto delicado, hein? Sandra, já que você citou, por favor, solta a trilha. Ô, Sandra, é o seguinte, eu e Carlão de Freitas, nós revezamos aqui as folgas de feriado. E eu bailo nessa, né? Que eu faço todos os feriados. Exatamente. Mas o que acontece? Chega na véspera de feriado, o Carlão me pergunta assim... E aí? Gol do São Carlense. Estragou o clima. E aí, Lupe? Eu falo, Carlão, você vai fazer alguma coisa? Ele fala, tem um evento em Pinhal, né? Sítio, fazenda, sei lá o que ele tem lá. E aí, Sandra, eu acabo vindo, né? Porque o Carlão de Freitas, infelizmente, ele... Carlão tem a prioridade, né? Ele tem a prioridade. É mais velho, né, cara? Ele tem a prioridade de compra. Bar da Árvore é no Nova Europa e o Bar da Figueira no Parque Industrial. Tá registrado. É o contrário, né? O Bar da Árvore é no Parque Industrial e o Bar da Figueira é no Nova Europa, ou ao contrário também. O jogador misterioso é o Wagner Love, mas o Wagner Love não jogou no Santos, ué. O Wagner Love jogou no Santos? Não, né? Não que eu me lembro, não. Palmeiras sim, Corinthians sim, Flamengo sim. O jogador misterioso é o Basílio. Basílio Carequinha e Santos? O Basílio não jogou na Catanduvense, o Basílio jogou no Marília, no MAC, né? O Basílio metia gol, hein, cara? Não é... MAC. Não sei não, hein? Kleber Reis jogou no Palmeiras já? Quem? Kleber Reis? Não, né? Só no Zagueiro, Santos. né? Santos Catanduvense.
Guto Ferreira achou ele lá. Mas não é ele, deixa eu ver. Alguém mandou aqui no meu particular, deixa eu ver quem foi. Eu acho que é o Wesley, cara. O Rafa Pio falou que é o Assis. Não é o Assis. Ex-Grêmio? O Assis não jogou no Santos. Não jogou nem no Palmeiras. Cara, aliás, falando no Assis, a série Ronaldinho Gaúcho é bem legal, hein? Pra quem gosta de ver. Tá acompanhando já, Ajuda? Eu zerei ela é bem curtinha. E, cara, o que eu não tinha noção, e até meu irmão comentou a mesma coisa, e meu irmão é mais velho. A gente não lembrava que o Assis era um cara tão importante assim no Grêmio. Muito. De ser camisa 10, de ser o cara do Grêmio e tal. Ele jogou junto com o Cuca no Grêmio. Então, pô, o Assis jogou bola, cara, no Grêmio. Mas era, acho que ele foi campeão da Copa do Brasil, primeiro foi, título da Copa do Brasil. 89. 89. Isso aí. O Grêmio que tem 4 títulos, né? Sim. E aí é engraçado que o Assis, no primeiro contrato que ele vai fazer com o Grêmio, inclusive o presidente era um que passou recentemente novo no Grêmio. E foi Paulo... Esqueci. E aí o pai do Ronaldinho, ele tinha 7 anos. Ele falou assim, ó, Bato, tá assinando aí com o Assis e tal. Mas o bom é o guri lá, tá em casa lá, cara. Esse aí vai te dar alegria. E... Romildo Bonzan? Não é. Paulo alguma coisa. E aí Paulo Bonamigo. E aí, de fato, ele tinha razão, né? Porque, pô, é incomparável. Presidente do Grêmio. Em 89, coloca aí. 1989 é o... 89? Paulo Odoni? Paulo Odoni. E depois volta como diretor de futebol recentemente. Sim, exatamente. Não é ele que o Farid liga e... não lembro. Não era pra fazer a... Acho que é Romildo, né? Não é Romildo? Romildo Bozan? Eu acho que é. Farido, não tá no ar não, né? Não tá no ar não, né? Passa teu telefone. Passa esse outro aqui, ó. Me liga aqui, ó. Boa tarde, amigos. O jogador é o Baiano. Não é o Baiano, mas... O Baiano joga no Boca? É. Dois ouvintes já acertaram o jogador misterioso e você não acertou. O Wagner de Hortolândia acertou, e quem também acertou o jogador misterioso foi o Diogo Godoy. O Diogo Godoy e o Wagner já acertaram, e você, Fábio Scheib, ainda não acertou. Fábio Scheib tá de passa aí na linha, vai. Qual que é? 11? 11, 9, 9, 6, 8. Vai. Ô, Júlio, você quer concluir o seu raciocínio sobre Fernando Diniz? Eu acho que teremos um Diniz pré e pós-Corinthians, assim como tivemos um Tite pré e pós-Corinthians. Acho que se ele mantiver o bom trabalho, ele vai mudar o status dentro do mercado nacional. Claro que é um desafio muito grande. A gente sempre fala que o Corinthians tem um ótimo time titular, mas sofre com questão de profundidade de elenco, né, Lu? Mas... eu acho que ele tá num caminho pra, de fato, crescer demais aí em termos de carreira e projeção diante do que ele tem feito. Mas esse rótulo que você falou que a gente colocou, a imprensa, os próprios torcedores também, faz algum sentido pelos últimos trabalhos dele, né? Pelo Vasco também, não foi bem, ganhava alguns jogos, mas perdeu muitos jogos também, ficou uma série de 8 jogos sem ganhar no Vasco, no Cruzeiro, nem precisa nem então, mas assim, ele leva um time do Vasco muito modesto pra uma final de Copa do Brasil. E se a gente lembrar aquele jogo contra o próprio Corinthians, o Vasco tem muitas chances, né? No primeiro jogo o Vasco era pra ter ganho. Muitas chances, então assim, quase que ele o sino existe no futebol, mas o Diniz bateu na trave com um título, com um elenco muito modesto no Vasco. Foi campeão da Libertadores com o Fluminense. No Cruzeiro foi mal. Ele levou aquele São Paulo pra liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, muitas coisas externas atrapalharam também naquela campanha. Principalmente aquele fato de chamar o E eu acho que o que o Diniz precisa mudar, e quem até disse isso, e eu concordo muito nesse sentido, a Ana Thaís Matos falou sobre essa questão de... Essas broncas que ele tem, cara. Isso daí não pode fazer. Que jogador... O Diniz faz o que todo técnico faz. Todo técnico fala o que ele fala. Só que... Todos os outros técnicos falam no vestiário. Ele fala no campo, com a televisão aqui. Ontem tava 2-0 pro Corinthians... Romildo! Vem aqui! Tudo que eu peço pra você fazer, você faz o contrário. Você não tá entendendo? Quase que ele fala assim, você é burro. Então, assim, essas coisas do Diniz expõem o jogador. E jogador, a gente sabe como é, né? O ego... Nossa, jogador é difícil lidar. Lidar com o jogador é muito difícil. E eu pensei então ele precisa controlar isso. Que o Diniz teria uma versão diferente em relação a isso por conta da passagem que ele teve justamente no Fluminense. Porque naquele time campeão da Libertadores, ele tinha jogadores muito diferentes. Mais cobra criada. Ele tinha o Marcelo, ele tinha o Cano, ele tinha o Felipe Melo, ele tinha o Thiago Silva tava lá já? Não tinha voltado. Não, o Thiago é depois. O Ganso. E aí ele tinha jogadores... O Fábio, goleiro.
Fábio Goleiro. Então, assim, eu pensei que ele poderia mudar um pouco. Eu acho que ele tem mudado, mas eu acho que quando ele explode... Eu acho que é uma coisa que ele tá tentando controlar. E engraçado, porque o Diniz é psicólogo, não é? Formado em psicologia. Então, assim, acho que ele deve... Não sei, cara. Se ele mudasse esse ponto, eu acho que os trabalhos do Diniz seriam mais duradouros. Mas assim, ele tem a cara do Corinthians, cara. O Diniz é malucão, é um cara muito enérgico. E acho que ele combina demais com o Corinthians, tem sido um começo bem legal. Paulinho não é o McLaren, é o jogador misterioso. Apenas 2 acertaram até agora. E você, Fábio Chave, não acertou o jogador misterioso. Alberto. Não sei. Ó, o Alfredo Mostarda, João Carlos, palmeirense de Campinas. Será que é o Alberto? Eu não lembro do Alberto, mas eu lembro dele no Santos, não no Palmeiras. Será que é o Alberto? É o Alberto. Será que é o Alberto? Ele jogou na Catanduvense? Pelo jeito é o Alberto, hein? É o Alberto. Alberto Cowboy. Será que é o Alberto Cowboy? Não é Cowboy, O Alberto, Não, ele jogou no Palmeiras, hein? Cowboy Ele jogou em 2000 no Palmeiras. Sim, foi campeão da Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, hein? Ele jogou no Santos em 2002, campeão brasileiro com o Santos. Acertei! Aê! Parabéns, Fábio Scheib! Olha só, ele começou na Catanduvense. É verdade. Não, terminou na Catanduvense. E sabe quem que acertou antes de você? O Wagner e também o Diogo Godoy. Eles acertaram antes que você, Fábio Scheib. Olha só, obrigado. Alberto, atacante, jogou no Corinthians também, hein? 2004 o Corinthians ganhou o quê? Nada, né? Nada. Jogou no Corinthians. Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, jogou também no futebol do Japão, jogou no Grêmio Barueri 2008. Não era aquele Grêmio Barueri que voou depois? Depois veio o Pedrão e depois do Pedrão Valbaiano, né? Valbaiano. Foi Alberto, Pedrão e Valbaiano. É isso aí, ó. Parabéns, Fábio Scheib. Demorou, hein, cara? Agora, 4h49, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco tem o palpitão do Arena da rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar de Ponte e Guarani que entram em campo. A Ponte pela Série B, o Guarani pela Série C do Brasileiro. Arena CBN. Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje o Vôlei Renata vai conhecer o adversário da grande decisão da Superliga. Às 7 da noite, a bola sobe no ginásio do Riacho, lá em Contagem, em Minas Gerais, para Cruzeiro e Minas. A série está empatada em 1-1. Quem vencer vai para a grande decisão, que acontece no dia 10, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Vôlei Renata já está lá, com lugar garantido na decisão e buscando o primeiro título da história do projeto da Superliga. No Iga Atacado tem variedade, economia e opções perfeitas para celebrar o Dia das Mães. Confira! Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0, 2 litros, R$ 9,39. Bombom ouro branco 1 quilo, R$ 46,90. Detergente em pó Tixan Primavera ou Maciez 800 gramas, R$ 8,59. Corra! Ofertas válidas até 4 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Arena CBN.
4h52, o Arena tá de volta aqui na CBN. Você falou há pouco aí sobre o vôlei, né? Hoje tem decisão, né? O vôlei Renato esperando o adversário. Podia não ser o Cruzeiro mais uma vez, né? Então, aí você tem dois lados da moeda, né? Uma revanche, que é possível, ou apanhar de novo. A gente que eu digo, vôlei Não, mas se você for parar pra pensar... Mas é um momento, O retrospecto, ele é muito favorável ao vôlei Renata no confronto contra o Cruzeiro. Mas final de Superliga daquela... Não, Fábio, mas esse ano... Eu acho que Campinas soube jogar contra o Cruzeiro. Esse ano as coisas mudaram, cara. O vôlei Renata é mais time do que os dois, eu acho. Tanto Minas como... Não, eu preferia que fosse o Minas, cara. Mas o time do Minas é bom também. Mas o Minas é um time raçudo, né? Um time copeiro, porque ele se recuperou na primeira fase, porque ele teve um início muito ruim. E aí ele chegou a estar na zona do rebaixamento da Superliga, pra você ter ideia. Se ele chegar na final, ele vai ter chego na decisão vencendo 2 jogos 3, né? Exatamente. E o Renata não. O Renata conseguiu já mais soberania. Como se fosse uma prorrogação no futebol. né? O jogo 7 no basquete, prorrogação no futebol. Mas... Pênalti. Tá na hora, né? O vôlei Renato ser campeão da Superliga. Podia Mas ser, assim, né? gente, que temporada fantástica. São 14 vitórias seguidas, 3 títulos somados já. Então. Quando é 3, é tríplice coroa. 4 é quadru... É 4 títulos. São 4 títulos coroa. 4 títulos quadro coroa. Aí você tá querendo complicar uma coisa. Os ouvintes vão ajudar. Não tem ninguém ouvindo a gente, Júlio. O Google vai ajudar, então. O Google ajuda. Né? O Pio falou que vai ser 3-0 hoje pro Cruzeiro. Aí, Tudo que a gente falou aqui vai por água abaixo. E o cara conhece, hein? O cara conhece. Ô, Fábio Chaib, seguinte, hein? Quadrupla coroa. Quadrupla? Quadrupla coroa. Quadrupla coroa. Exatamente. Conquista de 4 títulos. Quádrupla, Quádrupla. Ó, o Bolacha tá ligeiro, hein, velho? Fui mal agora. Desculpa, Bolacha. Quádrupla coroa. Eu não vi o Bolacha ponto, cara. cara. Feriado, né, Julio? Ai. Quadrupla. Não, mas tá valendo, tá tudo certo, ó. Ninguém tá ouvindo, né? Ninguém tá ouvindo, cara. São 4 Sabia e que o São pouco. Paulo é o único time com quádrupla coroa no futebol? O que ele conquistou? Calma aí que tem que esperar o merchan. Não, fica tranquilo aí. Enquanto isso, Fábio Chaves. Recopa, Libertadores, Supercopa e Mundial de Clubes, 1993. Supercopa é porque não tem mais Supercopa hoje em dia, né? Seria a Recopa, né? Ou não? Não, era diferente. Era só os campeões da Libertadores. Ele ganhou a Recopa, a Supercopa, a Recopa foi com o vencedor da Comembol na época, que hoje em dia seria a Sul-Americana. É o time que a moeda cai em pé, né? Não tem jeito. Tem uma torcida mais fiel também, no caso, né? Fala aí. A torcida que canta cara. E vibra também, né? Quem tá ouvindo a gente aqui, ó. Alguma coisa pra mim, eu esqueci o que é, peraí. Ponte? Não, era outra coisa. Bugrão. É o seguinte, hein? Se o Guarani perder Júlio Nascimento e Fábio Chaib, termina a pequenina era Hélio Zenando? Sim. Mas se ganhar, continua. Em caso de derrota, 100%. Em caso de empate, eu diria 75%. É mesmo? 75%. Empate 75%. Tá alto, hein? Mas os caras não estão aguentando ele mais, cara. Terceiro empate seguido. Sabe o que pode segurar o Hélio? A disponibilidade dos técnicos no mercado. O Guarani deu uma olhada nos técnicos aí. E o que eu apurei é que não gostou muito do que tem disponível. Tem Louser, que tá não caro. Consegue, né? Roberto Valentim, tá caro. O Lisca não foi consultado. O Rogério Corrêa seria mais uma aposta, que nem foi o Hélio também. Mas né? o Rogério tem pegado, então, né? Então, tá na Ferroviária, acabou de subir, né? Não, esquece. Um técnico que ficou livre. O Fábio Matias tá livre ou ele já. Não, Chapecoense. Chapecoense, Série A. Chapecoense, na verdade. Quem vai ficar livre também é o Mazola, né? Mas acho que não tem muita função. Ponte Pretano. Será que vai ter reflexo lá no Ituano? Porque o Ituano joga a Série C também, né? Ele falou desde o começo do campeonato que se não subisse, em maio ele tava fora. Ele mesmo falou que se demitia. A arbitragem... Ontem o clima ficou pesado também, nem deu entrevista coletiva após o jogo contra a Ferroviária. O que você tem de informação de bastidor? Não, falando que Bergantin é um nome bem cotado. Viu? O Bergantin tá como auxiliar ainda, né? Do Tite, Agora o Tite, não sei se não tá trabalhando mais. Né? O que você ia falar, Júlio? Porque a arbitragem tá saindo escoltada lá no jogo da Inter de Bebedouro. Porque o gol foi bem polêmico, viu? O gol do São Carlos eu acho que estava impedido, mas tem VAR, né? Então eu acredito no VAR. Mas é um problema realmente pro Hélio, né? Depois dessa semana aí a gente ficou sabendo até, não é a informação oficial, mas que a própria diretoria também já estava repensando nisso. É o caso de então que não tem mais confiança nenhuma no trabalho do Hélio Cizerando. Acho que deram um tiro no pé aí ao escolher um treinador
que tem nosso respeito e tudo mais, mas não tem a cancha de uma Série C de um título de um campeonato nacional, né? Infelizmente. Tem isso também, né? O pessoal, não foi o plano A, né? Não foi o plano A. E a Ponte joga no domingo, 4 da tarde, contra o São Bernardo. Tragédia, o Heitor Esmeriz também. O que ele falou? Cara, o Heitor Esmeriz, ele não leva sorte, né? Com o celular dele na final lá, roubaram. Roubaram. Agora assim, ó. Meu celular caiu do carro e foi amassado por outro veículo. Tô só no WhatsApp Web. Como que um celular cai do carro e amassado? E é amassado por outro veículo? Que passou na hora, né? Mas como que ele cai do carro, velho? Ele tem que andar com aquele... Onde que ele tava com o celular pra ter caído? Ele tem que andar com aquele... Tem um colar, não tem, que você coloca assim no pescoço pra não que não tenha furto, né? Roubo. Tem que dar um pro Heitor Esmeriz, hein? Aliás, se perder mais um celular nos próximos dias, pede música no Fantástico, hein, Esmeriz? Ó, falando em música no Fantástico, rodada do Campeonato Brasileiro é a 14ª rodada. Amanhã tem Botafogo e Remo. Aliás, resetaram o Botafogo, hein? Mas mesmo assim vai ganhando o Remo. Tem Vitória e Curitiba. Esse jogo aqui é bom, hein, velho? Isso, hein? Vitória, tô achando. É lá no Barradão, hein, ô Fábio Scheib? Por isso. Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos, né? Palmeiras e Santos é despedida do Allianz Parque, né? Pois é, no Bank. Você vai? Claro, estaremos lá. Você vai guardar? Você guarda o ingresso? Tipo, não porque... tem mais como guardar. Ah, verdade. Tudo facial, hoje em dia nem tem mais ingresso, não precisa mais nada. Isso é uma coisa ruim da nova era. Boa, velho. Mas você vai tirar uma foto no letreiro lá pra falar assim, saideira e tal. Postar no Instagram pra ver se dá umas engajadas também, né? Uns contatinhos, marca. Palmeiras e Santos, amanhã, 6h30. 6h30. Às 8h30 tem o Grêmio, hein, cara. O Grêmio vai jogar lá contra o Atlético Paranaense, fora de casa. O Grêmio tem que abrir os olhos também. É verdade que ganhou do Curitiba, mas a situação dele tá 2 pontos da zona de rebaixamento. Quem mais? Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, grande clássico. Cruzeiro e Galo, hein? Depois daquela final lá que teve expulsão pra tudo quanto é lado. O bicho vai pegar, amanhã hein? tem o reencontro. Não, o duro é isso, né, velho? O cara que faz a tabela do Campeonato Brasileiro não pode colocar um clássico entre Cruzeiro e Atlético num sábado às 9 horas da noite. Transformar esse horário no horário nobre, cara. Não, mas pra você, em casa, a única ligação que você tem com um dos times é que sua mãe, a dona Cida, ela é cruzeirense. Só. Mas por exemplo, imagina o torcedor. Cara, pra quem vai trabalhar no jogo, aquele pré-jogo longo. Vai sair 1h30 da manhã do Esse jogo é domingo, 4 da tarde, ponto final. Clássico. Eu também sou favorável. Domingo, 4 da tarde. Cruzeiro e Atlético. Ou sábado, sábado, 4 da tarde, beleza também. Eu sou de um tempo que existiam 3 horários. Horário 1. O sábado, 18h30. Certo. Horário 2, horário nobre, domingo, 4 horas. E o futebol da noite, 18 horas, domingos. Tinham esses 3 horários. 18h30, né? Sábado, 9 da noite, não dá. Não dá. Mas a nova ordem do futebol agora é essa. Se eles pudessem, colocavam um jogo em cada horário pra todo mundo ver na TV. Porque, infelizmente, o futebol hoje em dia é para a TV. Pô, tá grande a camisa 9 da Inter, hein, velho? Tá grande, hein? Nossa senhora, velho. Flamengo e Vasco. E domingo, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde. O clássico carioca é o horário nobre. Horário nobre. Aí tem Chapecoense e Bragantino, que vai levar o nada a lugar nenhum. Tem Internacional e Fluminense. Esse daqui é legal São Paulo também. Aí, velho. Mirassol e... Não, São Paulo é sábado, domingo, 4 da tarde. São Paulo e Bahia. Você não falou. Mirassol e Corinthians, hein? Mirassol e Corinthians também tá parecendo Palmeiras e Cerro Porteño. Toda hora tem, né? Será que o Mirassol vai desvirginar o Corinthians? Quebrar. Não, desvirginar. Quebrar. O primeiro gol não era... Derrubar a invencibilidade, derrubar... Não, o Mirassol tá ruim. O Mirassol tá fraco, esse ano vai embora. Mas o Diniz disse uma coisa que é verdade, né? O lado ruim dessa marca aumentar é que uma hora ela vai cair. Aí se faz não pode se fazer um alarde também. Não. Quando o Corinthians tomar gol, quando o Corinthians não vencer. Se você fizer a pergunta assim, Diniz, você prefere tomar um gol ou ficar invicto? Ele fala assim, prefiro tomar um gol, porque mesmo tomando gol ele pode ganhar o jogo, A Jane de Joaquim Egídio tá aqui, viu, com a gente. Ela falou assim, estou torcendo muito para o Neymar ir pra Copa, mas craque que é craque joga em qualquer gramado. Aí sim, hein? Boa tarde, Fábio. Calma com o Diniz. O Corinthians só bateu em cachorro morto até agora. O pior Penharol de todos os tempos. Boa sexta-feira pra todo mundo. Ótimo final de semana. Segunda-feira o Arena tá de volta. E até já! Arena CBN.